Bom, então, eu vou falar sobre as emergências oncológicas. Sobre o sistema nervoso central, a primeira emergência vai ser a herniação cerebral. As causas mais comuns de herniação cerebral em pacientes com câncer vão incluir os tumores cerebrais primário ou metastático, hemorragia intracranial, o hematoma subdural, abscesso e a hidrocefalia aguda. O aumento da pressão intracraniana vai causar o deslocamento do tecido cerebral de sua posição anatômica usual através das estruturas rígidas do crânio, resultando então na herniação. A mais comum é a hérnia subfalcínea, onde o giro cingulado hernia ao longo da foice do cérebro e que tem risco de comprimir uma das artérias cerebrais anteriores. Tem também a herniação do uncus, através do tentório do cerebelo, na cisterna supracelular, que pode causar a compressão do terceiro par craniano, e a herniação das tonsilas cerebelares, através do forame magno, que pode comprimir a medula. Então, aqui é um esquema onde a gente vê os três tipos mais comuns de herniação: a herniação do cíngulo, uncal e a da tonsila cerebelar. Então, a imagem de tomografia computadorizada e ressonância magnética são importantes para avaliar o deslocamento de estruturas intracranianas, o desvio da linha média e compressões ventriculares, além de identificar o tipo de herniação e possíveis complicações do quadro clínico do paciente. Então, aqui é uma lesão com extensa área de edema vasogênico, e aqui no plano coronal, identificando a herniação subfalcina. A segunda complicação mais frequente é a meningite carcinomatosa, que ocorre no envolvimento metastático das leptomeninges em aproximadamente 8% dos pacientes com câncer, principalmente no câncer de mama e pulmão, mas também de melanoma, linfoma não Hodgkin e leucemia. A forma de disseminação mais comum vai ser a disseminação hematogênica, mas também pelo envolvimento contíguo por meio de propagação perineural e liberação de células tumorais metastáticas. O exame de imagem, ele vai estadiar a extensão da doença, guiar o manejo, além de identificar sinais de aumento da pressão intracraniana e a presença de metástases parenquimatosas, que são contraindicações para a punção lombar. A ressonância magnética, o achado de imagem, vai ser o realce linear ou nodular dos sulcos, cisternas e ventrículos. Então, na primeira imagem, é a meningite carcinomatosa em uma mulher de 57 anos de idade, apresentando carcinoma de mama, e que chegou no pronto-socorro com alteração do nível de consciência. Nessa imagem de ressonância magnética, demonstra um realce irregular da dura mater, aqui, e dos sulcos e ventrículos. A segunda imagem também é meningite carcinomatosa em um homem de 63 anos de idade, com história de linfoma não Hodgkin. Nesse caso, tem o espessamento irregular e o realce da dura mater e dos sulcos. Terceira complicação vai ser a compressão medular, que acontece em até 10% dos casos, principalmente em mama, pulmão e próstata. A disseminação hematogênica ocorre para o corpo vertebral e o espaço epidural. Consequentemente, corpos vertebrais vão colapsar e seus elementos posteriores deslocam-se junto com uma massa com densidade de partes moles, que pode invadir o canal espinhal, comprimindo a medula espinhal. Além disso, pode ter propagação contígua dos tumores que envolvem a região paravertebral, por exemplo, o linfoma, causando também a compressão medular. O paciente ele vai apresentar dor lombar, déficit motor, anormalidades sensitivas, disfunção do sistema autônomo. A imagem de tomografia computadorizada e ressonância magnética é importante para demonstrar os corpos vertebrais colapsados e a presença de uma massa em coluna vertebral ou região paravertebral. Então, nessa primeira imagem, nós vamos ver um homem de 42 anos de idade com história de pulmão, de carcinoma pulmonar. A primeira imagem é uma tomografia computadorizada sem contraste no plano axial, demonstrando lesões de metástases líticas no corpo vertebral de T11 e também o edema pré-vertebral de tecidos moles. Sem estreitamento óbvio, nesse caso, do canal espinhal. Na segunda imagem, é um sagital T2 da ressonância magnética, com redução da altura do corpo vertebral e uma retropulsão que causa a compressão da medula espinhal. Em relação ao tórax, a primeira emergência vai ser a obstrução de via aérea central, principalmente causada por um carcinoma primário de pulmão, mas também por linfoma e linfadenopatias mediastinais. As malignidades que envolvem a árvore traqueobrônquica, mediastino e regiões hilares
podem comprimir ou até invadir as vias aéreas centrais, resultando em seu estreitamento luminal. Se quem for afetado for as vias aéreas superiores, o paciente ele vai apresentar insuficiência respiratória aguda grave. Se for vias aéreas inferiores, ele vai apresentar dispneia, febre e tosse devido à pneumonia pós-obstrutiva. O exame de imagem, tomografia computadorizada no plano coronal e sagital, ele ajuda a identificar a causa, o local e a gravidade da obstrução da via aérea, e alterações, é claro, do parênquima pulmonar. Então, nessa primeira imagem, é um condroma traqueal, uma mulher de 47 anos de idade, em que, numa tomografia computadorizada sem contraste no plano axial, nós vemos um espessamento da parede anterior da traqueia com calcificações grosseiras de permeio, que após ressecção cirúrgica foi feita biópsia e visto que era um condroma. Aqui vai ter um carcinoma de pequenas células do pulmão em um homem de 76 anos de idade, no plano axial e no plano coronal, onde nós vemos uma grande massa mediastinal que se estende até os hilos pulmonares bilateralmente e região da carina, causando obstrução de vias aéreas. Segunda complicação vai ser a fístula esôfago-respiratória, que vai ser uma comunicação fistulosa anormal entre o esôfago e a traqueia, entre esôfago e brônquios, ou entre esôfago e o parênquima pulmonar, principalmente devido ao adenocarcinoma esofágico. Pode ser secundário tanto a uma invasão direta do tumor nas vias aéreas, ou após o tratamento, como radioterapia e quimioterapia. A localização mais comum é esôfago traqueal, em até 50% dos casos. A clínica do paciente são de infecções pulmonares recorrentes, pneumonia por aspiração e tosse após a ingestão de líquidos. O exame de imagem no raio-x vão ser achados inespecíficos, como consolidações, abscessos e o derrame pleural. E na tomografia computadorizada com contraste, você pode localizar, avaliar o número e a extensão da fístula. A comunicação fistulosa direta entre o esôfago e as vias aéreas podem ser identificados e muitas vezes associado ao espessamento com densidade de partes moles, que vai ser o tumor adjacente. Por exemplo, nessa imagem aqui, na tomografia computadorizada com contraste no plano axial, nós vamos ver a fístula, esôfago traqueal e o espessamento irregular da parede lateral esquerda, com densidade de partes moles correspondente ao adenocarcinoma esofágico. E nessa outra, era uma grande massa no lobo superior direito, que tem uma comunicação fistulosa com o esôfago. Terceira complicação torácica vai ser a hemoptise, que é denominada como a eliminação de 300 a 600 ml de sangue ao longo de 24 horas. Se ela for secundária a uma doença maligna, tem taxa de mortalidade de até 60%. Tem como principais causas o carcinoma broncogênico e os tumores carcinoides brônquicos e endobrônquicos. Se o paciente for imunocomprometido, não podemos esquecer da aspergilose angioinvasiva como causa. Quais são os principais fatores predisponentes? Vão ser o maior tamanho do tumor e a natureza angioinvasiva da massa, além, é claro, da destruição do suporte do parênquima pulmonar para os vasos e o aumento da neovascularização tumoral. O exame de imagem no raio-x vão ter anormalidades do parênquima pulmonar, como a identificação do tumor ou de uma lesão cavitária ou da massa mediastinal. Na tomografia computadorizada com contraste, você pode saber a localização, a causa e a origem do sangramento, se é uma artéria brônquica ou uma artéria pulmonar, por exemplo. E também identificar um extravasamento ativo do contraste, a presença do pseudaneurisma e de invasão de vasos. Então, nessa imagem, nós podemos ver uma massa pegando todo o pulmão direito e no centro dela, com o auxílio do contraste, a presença do pseudaneurisma. E aqui no angiograma, vai ter uma hipertrofia e hipervascularidade da artéria mamária interna direita. Quarta complicação vai ser a embolia pulmonar, que tem como causas a trombose venosa profunda e a formação de êmbolos tumorais. Vai estar associada tanto à progressão de doença, como ao uso da quimioterapia. Porque o tumor maligno, ele tem um efeito trombogênico, e a quimioterapia, ela aumenta o estado de hipercoagulabilidade do paciente. Então, a embolia pulmonar acaba acontecendo em até 4% dos pacientes com câncer, associado principalmente a malignidades ginecológicas e melanoma, assim como mama, pulmão, próstata, cólon, estômago, fígado e rins.
A clínica do paciente vai ser a dispneia aguda, dor torácica e insuficiência cardíaca. Então, nessa imagem, nós podemos observar uma embolia pulmonar, onde os êmbolos eles estão envolvendo o ramo direito e esquerdo da artéria pulmonar. Quinta emergência vai ser a síndrome da veia cava superior, que vai estar associada em até 80% dos casos com carcinoma pulmonar. Pode ser por invasão direta ou compressão da massa maligna, com formação de um trombo intraluminal, causando estreitamento ou obstrução completa da veia cava superior, que consequentemente prejudica a drenagem venosa da cabeça, do pescoço e dos membros superiores. O raio-x, você vai observar o alargamento do mediastino superior e proeminência hilar direita, assim como indicar a presença de uma massa mediastinal. Na tomografia computadorizada, você vai localizar e avaliar a gravidade da obstrução, pode ter presença de uma trombose sobreposta, e também você vai identificar a massa mediastinal ou linfadenopatia, a presença de circulação colateral e de massas pulmonares. Então, nessa imagem, nós podemos ver, nesse caso, no paciente com carcinoma de pequenas células do pulmão direito, que veio ao pronto-socorro com grande falta de ar. Nesse caso, era um trombo tumoral que está invadindo a veia cava superior e o átrio direito do paciente, além que ele tem muita circulação colateral. Sexta emergência oncológica vai ser o tamponamento pericárdico. O derrame pericárdico, ele 30% das vezes é secundário a uma malignidade, ou como complicação da radioterapia ou de uma infecção oportunista. Então, as causas podem ser tanto extensão direta ou propagação metastática do carcinoma de mama, por exemplo, pulmão e linfoma mediastinal. O sangramento de implantes tumorais, a obstrução linfática pericárdica por células tumorais e o aumento da permeabilidade vascular vão causar o acúmulo de líquido pericárdico e o aumento da pressão intrapericárdica, que resulta na falha do enchimento das câmaras cardíacas e comprometimento hemodinâmico desse paciente. O paciente ele vai apresentar dispneia, colapso circulatório agudo, dor torácica e taquicardia. O raio-x vai ter uma cardiomegalia, e na tomografia computadorizada com contraste, você consegue observar a compressão e o estreitamento das câmaras cardíacas pelo derrame pericárdico, além que o derrame pericárdico ele pode ter uma alta atenuação devido à hemorragia, e também um espessamento irregular do pericárdio, que sugere um derrame maligno nesse caso. Então, nessa imagem, nós podemos ver o derrame pericárdico, comprimindo as câmaras cardíacas, causando tamponamento pericárdico nesse paciente. Sobre as emergências abdominais, a primeira delas vai ser a hemorragia intraabdominal, que tem como causas as malignidades hipervasculares, como CHC, carcinoma de células renais e o melanoma. Na tomografia computadorizada, você vai observar o hemoperitônio agudo com uma ascite de alta atenuação na tomografia. O sangue coagulado vai ter uma atenuação maior, chegando até 70, e também você pode localizar o hematoma com uma alta atenuação, a presença do coágulo sentinela, que são indicações da fonte do sangramento. Além, é claro, do extravasamento ativo do contraste dentro da neoplasia. Então, nessa primeira imagem, você vê uma lesão de limites mal definidos, numa tomografia sem contraste, e uma área com hiperatenuação no espaço gastrohepático, que indica, então, uma área de hematoma. Aqui já é o mesmo paciente, mas com contraste, nós podemos observar que teve um rompimento da lesão tumoral aqui do CHC, com extravasamento de contraste ativo, e também, nesse caso, um trombo na veia porta. As emergências intestinais, a primeira delas vai ser a obstrução intestinal. Principais causas vão ser as malignidades gastrointestinais e ginecológicas, que pode ser tanto por uma oclusão intramural, como uma oclusão extrínseca por metástases serosas. O raio-x, você observa as alças intestinais distendidas, com nível hidroaéreo, e na tomografia computadorizada com contraste, você pode localizar, avaliar a gravidade do quadro, a causa da obstrução e também o estadiamento da doença. Então, nesse caso, era uma massa na região do reto, causando a obstrução e distensão colônica a montante, das alças colônicas a montante.
Segunda complicação intestinal vai ser a perfuração, principalmente causado por carcinoma coloretal e de linfomas gastrointestinais. Esses tumores, eles têm uma ação erosiva contra a parede, além, é claro, que por ter um aumento da pressão intraluminal de longa data, tudo isso vai levar ao enfraquecimento e à ruptura da parede intestinal. A tomografia computadorizada com contraste, você consegue avaliar a malignidade primária, o local e a extensão da perfuração e a presença de complicações, como o pneumoperitônio e a fístula. Então, nesse primeiro caso, vai ter um espessamento irregular da parede gástrica, com uma descontinuidade da parede, que esse aqui é o local da perfuração, e a presença de gás de perneio. E nesse outro, é uma lesão em cólon transverso, e aqui é um extravasamento ativo de contraste. Aqui seria o local da perfuração. A terceira complicação intestinal vai ser a intussuscepção, principalmente causada pelo linfoma intestinal, tumor gastrointestinal e doença metastática no intestino. Em que o aspecto de imagem da tomografia computadorizada vai ser o aspecto de alça dentro de alça, mas também com densificação da gordura adjacente e o engurgidamento dos vasos. Aqui está o aspecto de alça dentro de alça, a densificação da gordura adjacente e o engurgitamento das alças, ou dos vasos. Obstrução do trato urinário tem como principais causas o carcinoma de próstata, de colo do útero, bexiga, linfoma e câncer de ovário. São grandes massas pélvicas, como carcinoma ovariano e sarcoma, que eles vão causar uma obstrução ureteral bilateral, ou por compressão extramural ou por invasão direta, por os ureteres, principalmente no terço distal dos ureteres. Na ultrassonografia, você vai ver a ureterohidronefrose e uma massa pélvica, e na tomografia computadorizada vão ter outros achados de um rim obstruído. Em comparação com o rim contralateral, ele vai ter um hiporrealce na fase arterial. E também você pode estadiar a massa retroperitoneal ou pélvica desse paciente que está causando obstrução ureteral. Então, nessa imagem, tem um hiporrealce na fase arterial desse rim que está obstruído em relação ao contralateral que está normal, além de uma hidronefrose, causada, nesse caso, por uma massa pélvica. E nesse outro, era uma massa retroperitoneal expansiva, e que ela está deslocando o rim lateralmente e causando também um hiporrealce nesse mesmo rim, denotando, então, uma obstrução ureteral à esquerda. É só, obrigada.